Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, Deus me deu a oportunidade de estar falando um pouquinho a respeito da palavra de Deus. E eu vou falar sobre um tema muito bom hoje, que é demonologia, né? São três mensagens pregadas pelo profeta: estado físico, estado religioso e o estado sedutor. Hoje eu vou falar sobre o estado físico, porque nós estamos passando por um momento de pandemia, né? E o diabo ele tem ceifado vidas de muitas pessoas, né? Usando esse vírus aí que tem invadido o mundo inteiro, né? Contaminado aí, todos os países estão passando por essa situação. E eu achei proveitoso falar sobre esse tema que o profeta pregou em 1953, né? Que é a demonologia estado físico. Então nós vamos dividir essa mensagem em uma série de 3, para a gente poder falar sobre todos os assuntos, porque não é possível a gente falar tudo num dia só, né? Muita coisa para se falar. Então, a escritura, para a gente estar começando, está em Salmo 103, no versículo 1 ao versículo 3. Então, eu vou começar lendo, né, esse capítulo aqui, esses versículos, esse capítulo 103 de Salmos. E quem quiser acompanhar, né, você que está ouvindo, vamos ver o que diz o Senhor aqui. Bendize, ó Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que a nossa alma, Senhor, bendiga o Teu santo nome, Senhor Deus. Que a Tua misericórdia esteja com todos aqueles que o temem. Ó, meu Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um que está nos ouvindo, seja onde estiver. Que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, naquilo que nós temos necessidade. Que o Senhor possa curar aqueles que estão enfermos. Que seja qual for a enfermidade, que o Senhor possa curar, porque a Tua palavra diz que o Senhor sara todas as nossas enfermidades, Pai. Nós nos entregamos em Tuas mãos, nós entregamos este culto nas Tuas mãos, essa pregação. Que o Senhor me use aqui e use cada um que está ouvindo, que o Senhor enche-nos com Teu Espírito Santo, que nós possamos captar essa mensagem no nosso coração e guardá-la, meu Pai, para que a gente possa usá-la como arma contra Satanás, que tem assolado o mundo, que tem destruído vidas. Que o Senhor possa nos proteger, que a Tua palavra nos proteja, esteja conosco, meu Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, demonologia, né? Falando sobre o estado físico, o ser humano ele é formado por 3, eu vou falar, elementos: corpo, alma e espírito. E o diabo, ele ataca esses 3 estados do homem: no corpo, na alma e no espírito. Então nós vamos falar hoje sobre o diabo, né, atuando no corpo. Como que o diabo ataca o corpo das pessoas? Como que o diabo afeta as pessoas? Né? Como que ele destrói vidas através das enfermidades que ele manda? Né? Para isso a gente precisa entender, na verdade, o que são demônios. Né? Esses demônios são espíritos malignos. A palavra demônio significa atormentador. E são milhares e milhares de demônios que atuam, né, atormentando as pessoas com várias enfermidades. Né? A ciência dá nome aos demônios: câncer, sinusite e tuberculose. Né? Todo tipo de doença que a ciência nomeou, na verdade, são demônios atuando para tentar destruir a vida das pessoas, causando enfermidade nas pessoas. Mas de onde vêm esses demônios? Esses demônios, eles vêm do inferno. Né? Esses demônios vêm do inferno, porque o inferno, ele tem 3 regiões. Nós vamos falar mais sobre isso num outro momento, mas o inferno, ele tem 3 regiões. Ele tem onde vão as almas dos injustos, né? Ele tem uma região ali onde que todo aquele que não se arrepende dos seus pecados e morre, ele sai dessa dimensão, ele vai para uma região ali dos perdidos, né? E aquela região fica todas aquelas almas que não se arrependeram
durante o tempo de vida que eles tiveram aqui na Terra. E abaixo ali daquela região nós temos os demônios, uma região onde que são espíritos malignos, estão a serviço do diabo, né? E eles atormentam as pessoas, eles influenciam as pessoas aqui na Terra, né? Eles atormentam de toda sorte de situações, de enfermidades, né? de coisas, ódio, ira, né? O diabo, ele influencia todas as pessoas que estão aqui, estão sujeitas à influência negativa dos demônios que vêm do inferno. Esses demônios foram soltos aqui e eles vão atormentando as pessoas, né? Então, aqui na Terra nós temos farra, demônios pegando pessoas, né? Pessoas endemoniadas, nós temos escuridão, né? E mesmo com todas as trevas aqui nessa dimensão nossa, na Terra, aqui onde nós vivos estamos, há um pouco de luz, que é a palavra de Deus, né? Então nós temos que nos agarrar a essa luz, essa palavra de Deus. Mas ainda abaixo da região onde ficam os demônios, há o diabo e o inferno, né? Então é ali que o diabo, o acusador, né, ele está comandando os seus lacaios, demônios, para nos infernizar, né? Mas há ainda a região acima, né, que é a região onde fica o Espírito Santo, os anjos e Deus, né, para onde vão justos. Então essa região também que está acima, ela tem influência sobre nós. O Espírito Santo também ele exerce influência sobre nós. Essa pequena luz que nós estamos aqui, que nós temos aqui nessa terra, nesse plano de existência, nós somos influenciados pelo Espírito Santo a ter uma vida correta com Deus, a ser servos corretos, né? a ser servos leais a Deus. Então, o Espírito Santo também age na vida dos cristãos, na vida das pessoas, né? Mas os demônios estão aí para agir na vida dessas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com as obras de Satanás, né? Para a gente não ser pego por essas obras. Agora, há demônios que atormentam o corpo, e há demônios que atormentam a alma e a mente. E nós vamos falar disso, cada um de nós vamos estar tratando desse assunto, né? E às vezes uma pessoa ela pode ser atormentada no corpo, mas não necessariamente significa que ela não tenha o Espírito Santo. A pessoa ela pode ser atormentada no corpo, mas ela pode ser cheia do Espírito Santo. Uma pessoa pode ter um problema mental, né, e ser cheia do Espírito Santo. O profeta ele fala isso na mensagem Estado Físico, no parágrafo 18, né? Uma pessoa demente, ela pode ser cheia do Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, ele está na alma da pessoa, não no corpo. Então, o diabo, ele ataca o corpo, mas Deus, ele vem na alma da pessoa. É a alma que foi pré-ordenada, não esse corpo. Esse corpo, ele morre, ele se desfaz, mas a alma, é ela quem foi pré-ordenada à vida eterna. Então, a gente tem que ter mais preocupação com a alma. É importante a gente estar saudável, sim, mas esse corpo aqui, ele de qualquer maneira vai perecer, porque ele veio do pó, né? Ele é elementos daqui do pó, os 16 elementos. Então ele de qualquer maneira vai perecer, né? Essa carne ela não vai herdar, né? O que vai herdar é a alma pré-ordenada, né? Mas qual que é o objetivo do demônio então? O demônio ele quer te matar, ele quer nos matar, né? O objetivo do demônio é matar. Ele é um assassino, tá? E a palavra morte significa separação. A intenção do diabo é nos separar de Deus, é nos manter longe de Deus. Então ele faz de tudo para que a pessoa esteja separada, né? Esteja longe de Deus. Só que o cristão, ele não morre porque ele sempre está com Deus, né? O cristão, pela graça de Deus, nunca é abandonado. Deus sempre está com o cristão. Então o cristão ele não morre, ele morre no sentido humano, humanamente falando, que ele é separado dos seus parentes, dos seus entes que permanecem vivos. O cristão ele é separado quando ele parte, né? Mas ele está sempre na presença de Deus. Então o cristão ele não morre, o cristão ele aguarda, né? Ele aguarda o dia que todos nós vamos nos reunirmos, né? Novamente com Cristo, e ele está lá, né? Na presença de Deus. Porque Jesus Cristo ele disse, né? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Então o cristão ele tem vida eterna, ele tem uma vida imortal. Eternidade quer dizer que ele nunca morrerá, ele nunca perecerá, ele é imortal. Então o cristão ele não morre, tá? Ele não morre.
Agora, esse corpo nosso que perece, nós estamos usando esse corpo, nós precisamos desse corpo, né? Nós trabalhamos, nós utilizamos ele até mesmo para levar, testemunhar de Deus, levar a palavra de Deus às pessoas, né? A gente vive nesse corpo, a gente precisa dele, mas o diabo, ele faz de tudo para nos atormentar na carne. Às vezes ele sabe que não tem como atormentar o cristão na alma, porque o cristão já é selado no Espírito Santo, mas ele faz de tudo para atormentar o cristão no corpo. E esse corpo, ele está sujeito a essas enfermidades, porque é um conjunto de células unidas e mantidas por átomos, né? O profeta explica, ele mostra como que o corpo é formado, né? Que ele é formado por um conjunto amontoado de células unidas ali por átomos, e que esses átomos um dia eles se desfarão, né? Eles voltarão à origem. Essas células, elas se desfarão, elas voltarão à origem, aos gases, ao que ela era no início. Então isso passa, a carne ela é perecível, ela vai passar, né? E os demônios, eles atacam estas células. Nós somos formados por células e os demônios atacam as células. Estas células, elas é quem vão provocando, né? Elas sofrem esse ataque e provocam as doenças que nós conhecemos por câncer, né? E outras mais que existem aí para o mundo afora. Agora, o profeta, na época em que ele orava pelos enfermos e curou muitas pessoas de diversas doenças, ele atacou principalmente o câncer, porque o câncer era muito comum, ainda é muito comum, uma doença quase que mortal, nem a ciência consegue. A ciência tenta desenvolver tratamento, mas é uma doença mortal, né? A gente não tem uma solução, faz tratamentos, quimioterapias e outras coisas, mas o câncer é uma doença terrível, né? Que já tem feito a humanidade sofrer por muitos anos, né? Então, o profeta ele combateu demais o câncer na época dele. Na mensagem de demonologia, ele vai explicando, né, sobre esse demônio, como que esse demônio ele faz para chegar onde que ele chega, para destruir a vida da pessoa, que ele quer destruir a vida da pessoa, né? O que o câncer é? Nada mais é do que uma célula que se afasta, né? Ela se apóstata e ela se transforma numa célula que desenvolve por conta própria, entre aspas, porque o diabo toma conta daquela célula apóstata e ela começa a se reproduzir, né? Ele vai provocando um tumor, né? E aquilo vai provocando a enfermidade na pessoa. Então, no parágrafo 46 da mensagem Demonologia, no estado físico, o profeta, ele explica o seguinte, ele fala o seguinte, mas, e agora a respeito do câncer? Vamos falar dele um pouquinho. Agora, Deus lhe deu vida. E digamos que aqui está você hoje, aqui estou eu. Não há nada em minha mão, mas pode que haja câncer em minha mão algum dia. Bem, como esse câncer entrou aí? Vejamos o que é câncer. Agora vamos desmembrá-lo e vamos tomá-lo. Agora ele também é um monte de células. Elas não possuem forma. Elas não possuem forma. Porque o espírito não possui forma, tá? Agora, ele também é um monte de células. Você sabia disso? Tumor, catarata, qualquer coisa dessas é célula. Elas não possuem forma. Algumas se espalham e algumas parecem aranha e algumas parecem faixas prolongadas. O câncer vermelho, exatamente como longos fios vermelhos que vão de ponta a ponta. E então existe o câncer rosa, que normalmente aparece no seio da mulher. É como panquecas que se encontram uma em cima da outra e então se espalham e crescem em qualquer lugar. Então, como ele não tem forma, ele assume uma forma qualquer, né? Ele assume diversas formas, porque o que tem forma é a alma, né? O câncer, ele é uma célula, o espírito maligno que toma conta daquela célula, ele vai assumir uma determinada forma, né? Alguns tumores são inclinados, alongados e tudo mais, eles não possuem forma porque são conforme um espírito que não possui forma. Mas é um desenvolvimento de células, é um monte de células que, digamos que você agora mesmo esteja com um tumor ou câncer, está desenvolvendo células, crescendo, está comendo, sugando de você a vida.
Porque o que o diabo quer é isso, é sugar a sua vida. O diabo quer sugar a nossa vida. Então o tumor, ele é uma obra diabólica, o câncer, ele é uma obra diabólica com o objetivo de acabar com a vida da pessoa, como toda enfermidade. Está vivendo dentro da corrente sanguínea. Cataratas tomam a mucosa do olho e crescem bem em cima dele, cobrem, fecham seus olhos. Alguns veem e nunca ficam, como tuberculose, por exemplo, que vem um germe bem pequenino e não há nada a ver com o tamanho. Não há nada a ver com o tamanho dele. O mesmo tamanho de um germe que forma um elefante forma um bicho de pé. Então não tem nada a ver com o tamanho, né? O câncer é uma das formas que o diabo tem para matar as pessoas, para destruir, sugar a vida das pessoas. Aqui no parágrafo 62, ele fala... O câncer vem de um ferimento. Na maioria das vezes, onde uma célula foi machucada, ela irrompe e uma pequena célula ali torna-se apóstata. Essa é uma palavra forte para batista, não? Se referindo aos batistas que se afastaram da palavra que eles receberam no princípio, né? Não só os batistas, como as denominações, que viraram as costas para a palavra, que negaram a palavra e passaram a aceitar seus próprios dogmas. O que tem acontecido nas igrejas é que elas têm se afastado da palavra de Deus, são apóstatas. Então essa célula, ela é uma apóstata, ela se afasta das demais e começa a agir por conta própria, influenciada por um espírito diabólico. E esse espírito diabólico é o que leva à destruição da vida da pessoa, é o que suga a vida da pessoa. Então, quantas igrejas hoje em dia estão sugando a vida das pessoas? As igrejas estão como um câncer, elas são apóstatas, elas estão matando as pessoas espiritualmente falando. Então, é um tipo de câncer espiritual, né? E a gente tem que tomar cuidado para isso não ocorrer na própria mensagem, como muitos já estão pregando doutrinas de homens, né? Estão pregando coisas que o profeta nunca disse. Então, as igrejas da própria mensagem, elas têm que tomar cuidado e tomar uma posição na palavra de Deus para não se transformarem num câncer também. Agora, note, essa pequenina célula se apostata quando é ferida. Quando é ferida, irmãos, quantas igrejas estão sendo feridas com doutrinas falsas? O diabo, ele começa por uma pequena doutrina, quando ele começou lá no Império Romano, né? Nós sabemos da história, quando veio os nicolaítas com uma falsa doutrina, e aquilo se transformou numa ferida, né? Lembra da ferida de morte lá em Apocalipse? Então é a ferida que as igrejas estão recebendo, uma pequena doutrina causando uma ferida, transforma-se num câncer. E olha, o mundo inteiro hoje, com igrejas, cada uma pregando uma doutrina diferente, que nada tem a ver com a Bíblia, homens pregando que lhes são convenientes, fugindo da palavra, né? Não querem saber da palavra, virando as costas para a palavra de Deus, negando, são apóstatas, muitas igrejas apóstatas. Agora, essa pequenina célula se apostata quando é ferida, começa pequena, como a doutrina dos nicolaítas. Outros pequenos germes correm para darem a vida. Olha para vocês verem, né? Aí outros vêm, vários demônios, aí começam a querer vir, entrar nas igrejas, entrar nas pessoas, né, para causar a morte daquela pessoa. E é assim que surge pus, né, numa ferida. São pequenos soldados. Aí, quando ele fala das feridas aqui, dos pequenos soldadinhos, são aqueles, né, que ainda tentaram guardar a palavra de Deus, né, e tentam combater essa falsa doutrina, porque o sistema imunológico da pessoa, ele combate o câncer, ele combate essas células apóstatas, né, e há aquelas pessoas que lutam para manter a palavra de Deus, mas muitas morrem, e aí vira um pus, né? Olha para você ver que situação, que paralelo que a gente pode colocar aqui, né? Então o câncer, ele vai ativar o sistema imunológico da pessoa. Aquela doutrina, quando entra na igreja, ela vai ativar o sistema imunológico da pessoa, mas nem sempre prevalece o sistema imunológico. Às vezes o câncer é mais forte, né? E ele destrói o sistema imunológico da pessoa, e aquilo vira pus. Nós vamos falar sobre isso depois, que isso é muito ruim. Essa ferida vai ser muito ruim para a igreja, para a pessoa, né? Então outros pequenos germes correm para darem a vida ali, porque são germes do sistema imunológico. Ali tem demônios do câncer, e aí você tem um sistema imunológico que tenta combater,
né? O Espírito Santo ainda está agindo na vida de algumas pessoas que tentam combater essa falsa doutrina. Isso é uma porção de soldadinho, aquele pulso que está em seu sangue, que está numa ferida, que dão a vida para salvar a sua. Agora, uma vez que uma pequena célula rejeita, aí este demônio tem início. Este demônio tem início. Ele começa a crescer, ele começa a multiplicar. Né? Então, às vezes, o pastor ele combate as falsas doutrinas, mas às vezes uma célula, uma pessoa, rejeita a palavra de Deus, rejeita a verdade de Deus, e ela se torna uma apóstata. E a partir dela, ela vai se multiplicando, ela vai influenciando as outras pessoas, porque ela já está influenciada pelos demônios. Então, aquilo vai fazendo com que outras pessoas também tomem essa posição do anticristo, da doutrina falsa. E isso pode contaminar toda a igreja. E se o pastor for fraco, ele também é pego por essa falsa doutrina. Isso se não for expulso da igreja, né? A igreja troca ele. Porque se toda a igreja começar a ouvir o diabo, a ouvir o demônio, o pastor não, elas expulsam o pastor, ou o pastor se retira porque ele não dá conta. Né? Então, isso acontece, o natural tipifica o sobrenatural. O profeta sempre fala a respeito disso. Né? Aqui no parágrafo 68, que ele ainda continua falando sobre o caranguejo. A palavra câncer é caranguejo. E ele entra e só continua se apoderando e agindo, sugando o sangue à medida que se move como um polvo ou algo assim. Um tumor, catarata e outras doenças, cada uma delas vem de um germe. E esse germe tem que ser um corpo. E antes que possa ser um corpo, tem que ser uma vida. Antes de poder criar, gerar e formar mais células, tem que ter uma vida. Então é um demônio. A vida por trás dessa célula é um demônio. Ele toma conta desta célula e faz com que a célula haja conforme o que ele queira. Ele escraviza a célula. Né? De onde veio essa vida? De onde veio? É uma vida diferente da sua, vivendo em você. A pessoa que tem o câncer tem essa vida diferente da dela, não é a vida dela. É uma outra vida externa, uma vida de fora, que está vivendo por meio da vida dela. É um demônio que está sugando a vida daquela pessoa. Demônio sugando a vida de pessoas da igreja, sugando a vida da igreja, destruindo as igrejas. Né? É por essa razão que Jesus chamou isso de demônio. Demônio. Agora, ele vai continuar falando aqui no parágrafo 77, mas eu vou ainda ler um pouquinho o 69 aqui, que aí vai dar um contexto melhor para o que eu quero dizer. Chamam de epilepsia hoje, dizem epilepsia. Ora, epilepsia na Bíblia, Jesus chamou de demônio. Então, isso são demônios. Quando o homem veio com o menino que caía no chão e escumava pela boca e tudo mais, ele disse, ele tem um demônio. E muitas vezes o lança no fogo, na água. Agora, deram lustre em seu nome e chamam de epilepsia, mas é um demônio. E Jesus disse, tu demônio, saia do menino. Exatamente. Agora, a epilepsia é geralmente causada por um problema nos rins. Talvez você chegue a isso um pouco mais tarde, está vendo? Causa epilepsia na uremia, da uremia. Agora, note isso, então aquela célula fica ali, e é um demônio. Ele está formando uma vida, ele está crescendo, tornando-se cada vez maior. Ele tem um dever a cumprir, que é tirar a sua vida. O demônio, ele quer tirar a nossa vida. Foi para isso que o diabo o enviou. O diabo enviou ele lá do inferno para vir aqui tirar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Né? E ele vai reduzir, né? O profeta fala, para reduzir de 70 anos os seus dias. Quantas pessoas têm morrido prematuramente? Quantas pessoas têm ido aí por diversas doenças que o diabo tem trazido? E esse coronavírus agora que nós temos tido, essa pandemia, olha um monte de pessoas que já estão contaminadas por este vírus, estão morrendo pessoas aí por conta do vírus chamado coronavírus. Né? E que tipo de vírus é esse? Demônio. Deram o nome para ele de Covid-19, coronavírus, coroa do sol, né? A tradução, o significado, coroa do sol, mas é um demônio. Eles podem dar o nome que quiser, mas é demônio. Agora veja bem, vírus é uma palavra que vem do latim que significa fluido venenoso ou toxina. Então, a única coisa que um veneno provoca na pessoa é a morte dela.
Então, o vírus é um veneno, uma toxina. Eles descobriram cerca de 3.600 espécies de vírus. Imagina, é muito demônio atuando nesse mundo. 3.600 espécies de vírus. Dentre essas 3.600 espécies, aí está esse Covid-19, esse coronavírus, que está ceifando a vida das pessoas. Estima-se que várias pessoas ainda vão morrer, milhares de pessoas estão morrendo, né, por conta desse coronavírus. O que ele faz? Né? E isso é muito importante, irmãos, porque as igrejas, né, elas estão sendo obrigadas a fechar as portas. Isso está impactando bastante, né, a nossa própria igreja. Nós estamos tentando manter aí os cultos por meio de gravações, né, transmissão pela internet. A gente está sendo obrigado a usar as ferramentas, né, que antes a gente não precisava, agora a gente precisa utilizar essas ferramentas para levar a mensagem às pessoas que não podem vir aqui pelo decreto do governo. O governo, ele proibiu, né, que as igrejas e outros locais fechassem as portas por conta desse demônio. Os demônios estão fechando as portas das igrejas, né? Esse demônio ele tem agido de uma forma globalizada, né? A globalização permitiu que o mundo inteiro fosse contaminado, né? Fosse infectado por esses demônios. Isso no sentido natural, mas no sentido espiritual, olha quantas milhares e milhares e milhares de pessoas que já foram infectadas pelas doutrinas falsas, pelos demônios espirituais que atacam a mente da pessoa, pessoas com mentes cauterizadas pelo diabo. Esse coronavírus, ele é uma cápsula proteica em que ele se fixa na célula e ali ele coloca o seu DNA. Sabe o que ele faz com a célula? Ele escraviza aquela célula. O diabo escraviza a pessoa. Esse vírus, chamado de coronavírus, ele ataca a célula e escraviza aquela célula, fazendo com que a célula passe a trabalhar para ele. Esta célula, ela é obrigada a produzir o vírus. Então, cada coronavírus que ataca a célula da pessoa, faz com que a célula produza 100 mil novos coronavírus. 100 mil novos coronavírus. Cada vírus faz uma célula produzir 100 mil novos coronavírus. Olha o que o demônio faz com a pessoa. Isso no sentido natural. E no sentido espiritual, quando um demônio ataca a mente da pessoa, o que o demônio faz com a mente da pessoa? Essa célula, ela explode. Ela não consegue se manter, porque ela trabalha tanto e ela vai produzindo tanto vírus, 100 mil vírus, ela não consegue conter essa quantidade e ela explode. E quando ela explode, todos os vírus armazenados dentro dela espalham pelas outras áreas do corpo. Isso vai afetando o sistema respiratório da pessoa, o pulmão, o coração, os rins, o estômago, ataca todas as células da pessoa. Ainda não foi comprovado, não está em estudo, mas eles acreditam que até as células do cérebro esse vírus ataca. Esse é um demônio que tem matado muita gente. Estima-se que ele ainda vai matar muita gente. 20% da população mundial, eles estimam que vai ser infectada. E aqui no Brasil, né, a gente já tem mais de 10 mil pessoas infectadas, só aqui no Brasil. Isso porque nós estamos no início. Imagina daqui a um tempo. Isso no sentido natural, imagina no sentido espiritual, quantas pessoas já foram infectadas pelo demônio na mente. E na alma, que é pior ainda, quando a pessoa já não tem mais jeito, já atravessou a linha da misericórdia, porque o perigo está na alma, como nós vamos ver mais adiante. O perigo está na alma. Aqui no Brasil, dessa quantidade de pessoas, os dados falam que 4,2% de pessoas já morreram, vítimas desses demônios, né? Então nós temos que pedir a Deus para nos proteger desses demônios, porque nós precisamos trabalhar, nós precisamos sobreviver, e nós temos que continuar
Nós temos que continuar plantando a batata, como diz o pastor. A gente tem que continuar sobrevivendo aqui. Nós temos famílias, né? E nós temos entes queridos, parentes. Então nós precisamos combater esses demônios. E a ciência não dá conta. Ela não tem vacina, ela não consegue acompanhar a velocidade com que o vírus se propaga. Ela não dá conta, mas quando a ciência não dá conta, Deus entra em ação na vida daqueles que o temem. E nós estamos seguros. Nós não devemos temer pela nossa carne, mas pela nossa alma. Nós temos que deixar a nossa alma reservada com Deus, guardada com Deus. O diabo, ele ataca a mente, ele ataca a alma, ele ataca o corpo, mas quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela está segura, ela está selada. O coronavírus, irmãos, é muito importante que as pessoas, elas passam a adotar, né, certas cautelas, porque ele é tão fácil de ser transmitido que a pessoa transmite pela saliva. Então, às vezes, você, conversando com a pessoa, você consegue transmitir vários vírus para as pessoas através das gotículas salivares. Então, ali um aperto de mão é suficiente para que você transmita para uma pessoa ou a pessoa transmita para você e aquilo vai infectando o seu organismo. Tão fácil. Olha a facilidade de propagação desse vírus. Agora, olha a facilidade de propagação do anticristo. Olha como que eles ganharam as pessoas. Olha quantas igrejas vivendo na falsa doutrina. Quantas igrejas pregando dogmas, credos de homens. É muito difícil você encontrar uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus, porque é muito fácil você enganar as pessoas, é conveniente você pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas, elas rejeitam, elas negam a palavra de Deus muito facilmente, porque convém para elas, convém para o pastor. Ele prefere ter vários membros na igreja do que pregar a verdade, ficar só com um pingado de gente. Mas há aqueles que vão prevalecer até o fim. É esses que Deus tem reservado um lugar de misericórdia. É esses que Deus tem guardado com Ele. E é esses que não devem temer a morte, porque não existe morte para o verdadeiro cristão. Como que a gente se combate esse vírus, esse câncer, essa doença, essa enfermidade, essa tuberculose? Como que a gente faz isso? O profeta fala que a única maneira de você tirar essa vida desse vírus, dessa bactéria, desta célula, é através do Espírito Santo, da fé. É a fé, é ela que vai te ajudar. Agora a situação é tão mais tenebrosa do que a gente pensa, que voltando a falar do coronavírus e fazendo uma associação ao que acontece espiritualmente, o coronavírus, ele ataca os pulmões e lá nos alvéolos pulmonares, onde que é transmitido o oxigênio para o sangue, há uma inflamação que causa pneumonia. Então, um dos sintomas aí, a dificuldade de respirar e pneumonia, sintomas aí do coronavírus. Isso é um sistema de defesa. Quando aqueles anticorpos trabalham para expulsar, para combater o vírus dentro ali dos alvéolos pulmonares, aqueles que morrem, eles atraem bactérias. Eles atraem bactérias. E essas bactérias provocam infecção bacteriana. Para você ver, quando o demônio ele volta, né, ele traz um monte. Quando a igreja se encontra numa situação ruim, a coisa só piora. Já não é mais só vírus que está ali, não. Aí já começa a entrar as bactérias. Vocês sabiam que às vezes a pessoa ela é curada do vírus, porque o sistema imunológico dela consegue combater o vírus, mas ela morre por causa das bactérias, porque ela sofre uma infecção bacteriana? Às vezes você se livra, a igreja se livra do vírus, mas ela já tem uma infecção bacteriana. Ela já não consegue mais suportar, porque ela não é mais só vírus que ela tem que combater, ela tem que combater bactéria. Olha a quantidade de demônios. O demônio ele se instala de vez, ele não quer sair. E mesmo quando sai, a pessoa às vezes ela fica com sequelas. A gente sabe, a pessoa adoece, ela fica com sequelas no organismo. E a igreja ela nunca consegue voltar ao que era antes. O profeta fala que as denominações elas não voltam para a palavra. Os luteranos não voltam.
eles não voltam para a palavra de Deus quando Martinho Lutero pregou. Os metodistas não voltam, eles não aceitam o que o João Wesley pregou. Eles continuam cegos. Depois que morre, eles modificam. O profeta fala que toda vez que um mensageiro morre, a igreja, os seus seguidores, eles se desviam da palavra, eles mudam a sua forma de crer na palavra, de viver a palavra de Deus, e eles não voltam. O profeta falava que os batistas eles tinham que voltar ao que o velho John Smith pregava, e que os luteranos tinham que voltar ao que o Lutero pregava, mas eles desviaram da palavra dos mensageiros. E os que se dizem da mensagem, muitos deles estão desviando daquilo que o profeta pregou. Muitas igrejas não seguem mais o que o profeta pregou, o profeta deixou. Ele deixou tantas mensagens, mas o homem ele prefere pregar aquilo que convém para ele. Ele cria uma doutrina, ele faz uma interpretação qualquer, e aí ele foge, ele sai da verdade. Então, nós temos que combater isso, não só no natural, mas no espiritual também, que uma coisa segue a outra. Se sua alma vai bem, o seu corpo vai bem, a sua mente vai bem. Então, você tem que buscar, irmão, a cura, mas busca a cura da alma primeiro, porque de dentro para fora o Espírito Santo ele te cura, ele está dentro de você. E o diabo, ele não permanece ali, ele não fica ali onde Cristo está, ele não suporta a presença de Deus, ele não suporta a palavra. Então a palavra de Deus, se ela permanece em você, o diabo ele tem que sair. Então que nós pedimos a Deus para nos dar fé. O profeta fala, quando um espírito imundo deixa um homem, ele anda por lugares áridos e retorna com 7 outros demônios. Se o bom dono da casa não estiver de pé para proteger esta porta, ele entrará direto, e o bom dono da sua casa é sua fé. É a sua fé. Diga, fique longe. É isso mesmo, coloque-se na porta. E quando o diabo chegar com uma doença, com coronavírus, com câncer, ou seja o que for, fique longe. Você tem autoridade de se colocar na porta, é a sua fé. É a sua fé. O dono da sua casa é a sua fé. Coloque ali a sua fé em ação. E coloque aquele demônio longe da sua casa, fique longe daqui, não tem espaço, não tem lugar para você. Não abra a porta para o demônio. Irmãos, o profeta, ele nos ensinou essas coisas. Ele nos ensinou o que são esses demônios que estão aqui agindo com enfermidades. E ele nos ajudou, ele nos ensinou como que a gente tem que fazer para poder se livrar desses demônios. Câncer, tumor, catarata, qualquer outra coisa terão que ir embora quando Cristo falar. Ele expulsou demônios e ele disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes ou beberão coisas mortíferas, não lhes causará dano. Se puserem as mãos nos enfermos, serão curados. Ponto. Você vai crer que está curado? Você vai colocar a sua fé em ação? Você vai parar na porta e colocar-se de pé e falar com o demônio, é longe daqui? Não deixe o diabo afixar mais nada em você. Simplesmente continue em frente. Irmãos, essa mensagem, ela é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos vendo o diabo em ação. O diabo está agindo e ceifando a vida das pessoas. Então nós temos que nos colocar agora de pé e mandar o diabo para longe das nossas vidas. Que ele não haja no nosso corpo, na nossa alma, nem no nosso espírito. Nós vamos tratar disso depois, nós vamos falar sobre o diabo na alma, o diabo na mente da pessoa, como que o diabo trabalha dessa forma. Essa era a mensagem de hoje, que era sobre o diabo, a ação do diabo no corpo, as enfermidades que o diabo tem causado. Mas o cristão, ele está seguro se ele permanecer com a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.